deixou o Botafogo numa situação meio esquisita. Mas antes da gente falar do Botafogo, pedir pra galera deixar aquele like aqui na live, todo mundo que tá aqui com a gente hoje, se inscreva no canal, e se você já tá inscrito, compartilha aí pros seus amigos, pra galera toda, espalha a palavra do Sports Arena. Estamos com 538 inscritos, Vini Sampaio, quem diria, hein? 538 inscritos, a meta agora é os 600 inscritos, então vambora, ajuda a gente, siga a gente nas redes sociais, tem o grupo do Resenha Sports Arena, tem corte do dia aqui no canal, então vambora. E agora a gente vai falar da parte derrotada do Clássico, e uma parte que gerou polêmica, né, Vini Sampaio? O Botafogo, como eu vinha citado aqui, o Botafogo começa bem na partida, mas acontece aquele apagão. O Botafogo volta muito mal pro segundo tempo e dá um balde de água fria na torcida, né, Vini Sampaio? Exato. Cara, complicado. Situação do Botafogo. A gente tenta não citar o ano de 2023, o segundo turno, porque, pô, já é um assunto que já tá Como é que não vai né, citar, cara? Mas não tem como não citar, mano. Não tem como não citar. Cara, complicado demais e, tipo, pô, além de tudo, além do Botafogo não jogar bem, né, principalmente no segundo tempo, volta apagado pro jogo. Cara, o Tiquinho tá numa fase absurdamente ruim, mano. Mano, tá. O Eduardo ontem jogou pra caramba. Foi o melhor jogador do Botafogo disparado. Ele e Vitor Sá foram um dos melhores jogadores, na minha opinião. Mas, cara, tem alguma coisa ali que ronda o Botafogo. Não consigo explicar, cara. Parece que é o ano de 2023 se tornou uma maldição. Porque sempre volta à tona. Sempre volta à tona. Uma rodada assim, rodada também, falam, né? Caraca, cara, o Botafogo, poxa, em 2023, segundo turno e tal. Cara, é uma sina que o Botafoguense vai levar por um bom tempo, cara. Por um bom tempo. Só ganhando um título de grande expressão, assim, um brasileiro, uma Copa do Brasil, pra isso aí ser jogado de lado, mano. E pra você ver que a gente não tá exagerando, o próprio treinador do Botafogo falou disso, né? Falou. E a gente tem a coletiva que a gente vai reagir isso aqui pra vocês, galera. A gente não vai deixar isso passar. Sports Arena sempre tá, pô, à frente do tempo. A gente vai trazer, o nosso diretor tem tudo pronto aí. E o Thiago Nunes, cara, que aspa foi essa do Thiago Nunes, Vini Sampaio? Que coletiva foi essa, cara? No volume do som, da música depois, mal, quando for colocar. Mas, cara, uma aspa terrível, na minha opinião. Depois a gente vai ver com calma, né, a aspa e tudo mais. E a gente debate sobre isso depois, mas, pô, achei que ele ousou um pouco demais. Eu acho que o assunto que ele trouxe à tona é um assunto de vestiário e só, mano, e só. Eu acho que isso não deveria ter sido, tipo assim, colocado na mesa, sabe? Pra todo mundo ouvir e gerar polêmicas, porque depois ele reclama de contextos, né, que aspas deles foram tiradas de contexto. Mas, pô, se você fala isso, cara, você quer o quê hoje em dia na internet? Entendeu? Infelizmente, tem gente que é ruim, mas, mesmo assim, eu acho que não foi tirada de contexto. Tem aí, diretor, pra gente ver? Acho que ele foi bem convicto nas palavras dele, tá? Cara, fez essa dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional. Diretor, volta aí. Aí, ó. Quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado. E que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. Você tem que ter mais jogadores do nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora. Cara, muito bizarro, porque ele cita os jogadores ele cita a falta de confiança primeiro, depois ele cita os jogadores que têm muitos remanescentes do ano passado, e depois ele fala que jogadores pedem para ter um período fora do time, ou seja, não me coloca porque meu psicológico tá abalado e que isso volta à tona toda vez que tem um momento de adversidade. Então, tipo, tudo que ele fez foi expor os jogadores. E sempre vai ter, pô. Entendeu? Que jogadores também, pô, querem?
E, tipo assim, se você for parar pra ver, do time titular hoje em dia, os jogadores titulares que estavam no ano passado são... Certo. Parando pra pensar, o lateral direito não é mais, que era o Não. titular. Tem, A o zaga não Gatito é tava mais. ali no elenco. O lateral esquerdo é o Hugo, que chegou a Tava. ser titular em alguns momentos no ano passado. A dupla de volantes tem sido o Danilo Barbosa, que estava no ano passado, ou o Marlon Freitas, que também estava, e Tietê. São jogadores que estavam. E o Tietê, eu lembro muito bem de uma coletiva de imprensa que teve. Uma coletiva de imprensa, não, desculpa. Saindo do Entrevista Botafogo no pós-jogo. final de jogo, né? E tal, teve ali e tal. É sempre que entrega o troféu para alguém e tal, chama algum jogador que tá saindo. E, cara, você via a expressão corporal dele com a mão na cintura, cabeça baixa, assim, sabe, desacreditado. Acho que foi até naquele jogo contra o Santos, talvez. Eu acho que foi. Que tomou um empate no finalzinho. Eu acho que foi contra o Santos. E aí, cara, você vê que, tipo, os remanescentes são esses: Marlon Freitas, Hugo, Danilo Barbosa, Tietê, Vitor Sá, Júnior Santos, Eduardo. Tiquinho, Eduardo, entendeu? E aí ele fala de estamos correndo atrás de contratações de alto nível para mudar o parâmetro da equipe. Então, tipo assim, caraca, ele meio que crucificou os jogadores que estavam no ano passado para meio que elevar o patamar da equipe. Então, tipo, você acaba o patamar é abaixo, então, da equipe? O quê? Desculpa. Então quer dizer que o patamar é baixo da equipe. Exato, né? E tal. Que falta a confiança dos jogadores. Então, tipo assim, a gente vai ver ainda, né? O que ele disse depois, porque ele foi bastante criticado, porque a coletiva foi ontem, né? Então, de ontem para hoje, ele recebeu duras críticas, não só por torcedores casuais, né? E tal, que não tem um certo nome e tudo mais, mas também recebeu do Pedro Certezas, que é um nome bastante conhecido da torcida alvinegra, na verdade, de todas as torcidas do Brasil, né? Pedro Certezas eu acho que é o maior porta-voz da torcida do Botafogo atualmente, né? Exato. E ele, veio à tona e falou e tal. Não tem aí, Maurício, na língua um pedaço pra falar sobre essa situação, cara. E aí eu acho que é aí que estourou de vez mesmo a bomba, né? Não, que aí... Ó, o diretor vai colocar aí a parte dos Certezas, porque, o Certezas, ele fez quase que um stand-up, né, sobre... Ele fez um vídeo bem elaborado ali, mas ele expôs o sentimento dele, sabe? Como torcedor. Como torcedor, né? Eu achei que foi um sentimento bem verdadeiro, ele foi sincero nas palavras dele. Sim. E eu acho que ele agiu com razão, sabe? Ele até citou esse lance, depois a gente vai falar da resposta do Thiago Nunes mais pra frente. Vamos ver aí, vamos ver. Já ia adiantar o assunto. Do céu, Botafogo acabou de perder pro Vasco pelo Carioca. Vai, pode zoar. Tá em crise. Pode zoar. Vai. Mas Carioca, meio que foda-se, né? Campeonato Carioca perdeu, o clássico, ok, mas foda-se, Carioca. Só que a loucura vem agora! O técnico do Botafogo, Thiago Nunes, falou na coletiva pós-jogo que os jogadores somatizam adversidades, ou seja, quando tá se fudendo ou perto de se fuder, os caras entram em pane mental. Os mesmos caras do ano passado que cometeram a maior pipocada da história do futebol. E não para por aí. Ele falou que os jogadores que estavam ano passado, alguns deles, pedem para não jogar. Pedem para ficar de fora do jogo. Porque eles estão com medo de pipocar de novo, cambada de filha da... Como que você espera algo diferente do ano passado se os jogadores que cometeram a pipocada não apenas estão ainda no clube, como, pelas aspas do próprio técnico, ficam com medo de pipocar de novo? Vai dar merda, esses caras precisam ir embora, vai dar merda, puta que pariu. Cara, isso é bizarro, porque assim, não foi algo, por exemplo, que acontece às vezes de um jornalista citar que ouviu alguém dentro do clube falar isso, fica aquelas especulações. O próprio treinador veio... isso é bizarro. Pois, saiu da boca do técnico, isso que é o mais bizarro. Porque aí, cara, compromete o próprio trabalho do Thiago Nunes, sabe? Ele meio que se colocou em xeque ali. Porque se tiver uma sequência de trabalhos ruins, quer dizer, de resultados ruins, ferrou, mano. Ferrou. Vem tudo à tona. Essa aspa vai virar à tona novamente, entendeu? E o filme vai se repetir, né?
Exato. E os jogadores ficaram marcados, mano. Acabou, tipo, caraca, Tietê, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, o Hugo, o Marçal, que ainda está no elenco, inclusive vai viajar junto com a delegação, né, para o jogo contra o Aurora. O Tiquinho, o Eduardo, o Vitor Sá, Júnior Santos, são jogadores que são remanescentes do ano passado, que, na minha opinião, são bons jogadores, entendeu? Tirando um ou outro ali, mas, pô, o Vitor Sá tá fazendo uma ótima campanha, Tiquinho, pra mim, é um dos melhores centroavantes do Brasil ainda, por mais que esteja em má fase. O Eduardo não deixa a desejar, o Tietê, pra mim, também é um dos melhores segundos volantes do Brasil ainda, entendeu? O Marlon Freitas tá em má fase, mas também é um ótimo primeiro volante, entendeu? O Hugo já é uma incógnita pra mim, tem jogos que joga muito, tem jogos que não joga nada, também é jovem, né? É um diamante bruto. Então, tipo assim, esses jogadores ficarão marcados enquanto estiverem no Botafogo, cara. Enquanto eles estiverem no Botafogo, esses jogadores e o Thiago Nunes, toda vez que o Botafogo tiver um resultado adverso, vão ser lembrados por essa aspa e tal, então pelo ano de 2023. E isso aconteceu, LF, na pior das hipóteses, porque aconteceu com o jogo à véspera agora, o jogo mais importante do ano do Botafogo, entendeu? Que é o jogo de vida ou morte. Botafogo vai para a Libertadores ou vai, passar vergonha na pré-Libertadores contra o Aurora, um time que, a última vez que eu ouvi falar, né, de Aurora, ou foi no supermercado comprando salsicha, né, linguiça, coisa desse tipo, aquela marca, né, e tal, ou então com o Vasco lá em 2011, que o Vasco ganhou de 8-3 desse time em São Januário, cara. São as únicas lembranças que eu tenho. Eu só lembro disso. Então, tipo, vai ser um vexame da mesma maneira, se sair agora na pré-Libertadores e aí virar à tona novamente. Serão lembrados os jogadores que o Thiago Nunes falou e tal, que pipocam. Então, tipo assim, ele meio que se colocou entre a cruz e a espada. O trabalho dele tá em xeque. Por mais que o Textor goste, né, de manter os técnicos, mesmo sendo criticados, a gente vê o exemplo do Luiz Castro aí, né, que mesmo ficando de fora das fases finais do Campeonato Carioca no ano passado, a torcida pedindo para ele ir embora, ele ficou, entregou um ótimo trabalho no primeiro turno, né, grande parte do primeiro turno. Mas, cara, é muito difícil continuar, porque por mais que o trabalho estava sendo ruim do Luiz Castro, ele estava na dele, calado, trabalhando. O Thiago Nunes quis abrir a boca para falar e se justificar pelo momento que o Botafogo tem passado. Eu acho que ele acabou falando demais. Mas, depois dessa polêmica toda, ele veio se retratar, né? E aí ele também fez questão de fazer um rios e tal, de se explicar, de eximir a culpa dos jogadores e trazer a culpa para si mesmo. Não, e aí, se tem comentário da galera aqui sobre esse assunto, o Arthur Xavier, salve Arthur Xavier, colocou o seguinte: geralmente os times são assombrados por um ano de glória. O Botafogo é assombrado pelo ano do fracasso. Impressionante. Aí o Lucão, incrível como o Botafogo tem o espírito do fracasso. Certezas faz conteúdo e sempre dá munição para o rival gastar. E aí, complementando essa história das certezas, depois de toda essa polêmica, o Thiago Nunes veio à tona, veio no seu Instagram, dar uma resposta sobre isso tudo. E tem aí também, a gente vai mostrar aqui agora para vocês o que Thiago Nunes falou. E assim, depois a gente vai dar a nossa opinião, mas estranho. Yeah. Dá play aí, diretor. Por favor. O que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado,
acabam gerando falsas notícias. Então, deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. Metaforando. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. Eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé. Força. Fique com Deus. Cara, assim, eu queria citar alguns pontos antes da gente entrar na resenha total. Eu discordo quando ele diz que a responsabilidade total é dele. Eu discordo disso. Eu acho que é todo um conjunto que tem numa equipe de futebol. Eu acho que nunca a responsabilidade é só de um jogador ou só do treinador. Eu acho que a culpa, se der alguma coisa de errado, tem sua divisão, tem a sua porcentagem ali para cada um. Quando dá certo também, nunca dá certo só por causa do treinador, só por causa dos jogadores. Sei lá, eu não acredito muito nisso, o meu ponto de vista. Então, eu acho que quando ele diz que não, tudo que acontece aqui dentro é 100% minha responsabilidade, eu acho que ele já tá tirando um foco ali da situação só para jogar tudo para ele e reverter essa história, sabe? Porque ele falou, cara. Ele claramente falou que... Eu acho que ele faz isso justamente para proteger o elenco, né? O que ele devia ter feito na coletiva. Eu acho que ele meio que acabou se contradizendo aí, porque na coletiva ele pede, né? Peça aos torcedores que assistam o pedaço e tal, quer dizer, a coletiva inteira. Mas foi isso que ele falou, entendeu? A gente viu mais de 1 minuto de coletiva e a pergunta é que a gente não a pergunta é clara sobre o que o assunto. Pergunta, o repórter, me falha a memória agora do nome do repórter, mas ele fala assim, o Thiago, a gente tem muitos torcedores surdos. E eu estava falando com algum deles, né, conversando com algum deles, e aí, me disseram que eles não escutam, mas o que eles conseguem prestar muito atenção é na expressão corporal. E a expressão corporal dos jogadores do Botafogo, nesses momentos de adversidade, são de inferioridade, né? De mão na cintura, cabeça baixa e tudo mais. Ele fala isso, o repórter que faz a pergunta para ele. E aí ele vai, começa a falar e ele entra nesse assunto que a gente viu o corte, né? Desse 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, que ele fala. E, tá em alto e bom tom que ele quis dizer, né, cara? Não tem, recorte de rios e tal, de Twitter, que no final ele não citou nenhum nome, mas a gente sabe que foi direto com certeza, até porque foi o único conteúdo que viralizou, né? O resto foram notícias que viralizaram, né? Cara, bizarro tudo essa situação. E na véspera de um jogo de pré-Libertadores, né, cara? Um jogo que, assim, Botafogo vai numa altitude de 2.000 e poucos metros jogar contra um time, desconhecido, como você citou, que a última notícia que se teve desse time é que jogou contra o Vasco em 2011, e o único jogador supostamente conhecido é um jogador que jogou com o Romário em 2006 no futebol americano, lá nos Estados Unidos, no futebol dos Estados Unidos. Então, cara, assim, isso pode prejudicar o Botafogo e, acabar tudo isso num vexame bizarro, bizarro. Espero que isso não aconteça, o Botafogo tem tudo pra passar. Mas, assim, que situação, cara. Que situação o Thiago Nunes colocou o time nessa altura do campeonato, sabe? E ainda depois de um jogo onde o Botafogo se complicou no Carioca, onde parecia que tava tranquilo, que a responsabilidade era toda do Vasco, ali aquela pressão de, será que o Vasco vai ficar fora do mata-mata? Já jogou a pressão toda de volta pro próprio Botafogo,
como foi ano passado, onde o Botafogo teve que disputar a Taça Rio. Então, cara, sei lá. Eu acho que essa fala do Thiago Nunes prejudicou não só ele, mas como o Botafogo também, sabe? Jogou ali uma pressão desnecessária. Sim, sim. Qualquer coisa agora, cara, infelizmente, qualquer coisa vai ser motivo de protesto, eu quero fulano fora, quero ciclano fora, entendeu? Vai ser assim daqui pra frente, não consigo ver de outra maneira, a não ser que o Botafogo ganhe um título de grande expressão. Eu acho que é o único motivo. Ou então, que os jogadores remanescentes do ano de 2023 saiam. Mas se sair, acabou praticamente o elenco, pô. Não vai ter gente suficiente pra tipo, voltar, sabe? É complicado demais. E o Botafogo ainda teve o azar, né? Porque não conta com o Jefinho, nem com o Luiz Henrique, que foram as contratações, né? Para as pontas, né? Que são os jogadores que serão praticamente titulares, né? Durante esse ano. Não contou com esses jogadores contra o Vasco e também provavelmente não contará com o Luiz Henrique contra o Aurora também. O Thiago Nunes também falou isso na coletiva. Então, para o primeiro jogo é complicado não contar com o jogador da dimensão do Luiz Henrique, porque é um cara que pode fazer diferença, né? Você viu contra o Flamengo, que é um cara que chegou no outro dia já estava sendo titular e jogando bem e tal. Ainda estava sem ritmo com os companheiros, né? Ritmo de jogo ele estava, mas sem ritmo com os companheiros, tentando entender, tentando servir os companheiros, mas não da melhor maneira possível pelo pouco tempo que estava no Botafogo. Mas é um cara que tem tudo para ajudar e o torcedor botafoguense espera que volte o quanto antes, né? Para tu ver como a bruxa tá solta, que o Botafogo não apresenta bons resultados dentro de campo, o técnico acaba às vezes falando demais, foi o caso do Thiago Nunes dessa vez, na minha opinião, e também conta com lesões de jogadores importantíssimos que são nomes que vieram nessa temporada para, como ele disse, elevar o patamar do time. Exatamente. Né? Bizarro. E aí, ó, o Lucão ainda cita aqui, ó, se o Botafogo passar, ainda pode pegar o Bragantino, um adversário muito mais difícil. Muito mais difícil. Então você tem algum palpite, Vini, pra Aurora e Botafogo, esse primeiro jogo aí da pré-Libertadores? Pra gente fechar aqui esse assunto? Eu acho que vai ser um bom empate, tá? Eu acho que vai ser um bom 0x0. Eu acho que ainda mais sendo na altitude, o Thiago, ele trabalhou no Sporting Cristal, né, do Peru, e ele chegou a jogar a Libertadores contra o The Strongest, que era do mesmo grupo do Fluminense no ano passado, né? Era Sporting Cristal, The Strongest, Fluminense e River Plate. O Thiago Nunes chegou a enfrentar o The Strongest lá e ele fala que os jogadores têm que estar preparados, concentrados, porque é praticamente um outro esporte. Você jogar na altitude e você jogar no nível do mar, né? Normal. Então, vamos ver como vai ser. Vai ser um jogo difícil, obviamente. É um jogo que, o ar é rarefeito, a bola viaja muito mais. É tudo muito diferente, como ele disse, um outro esporte. Então, eu acho que vai ser um bom 0x0, cara. Eu acho que o Botafogo, não vejo o Botafogo como favorito jogando na altitude, sendo bem sincero. Não, também não. Dito isso, a gente encerra o assunto clássico da amizade, encerra Vasco, encerra Botafogo. E antes de seguir aqui o programa,